Soltos e soltas, bem-vindos para mais um Amor em Pauta. E hoje eu vim discutir uma série que foi muito pedida por vocês e que me marcou muito, que é Made, da Netflix, para a gente conversar sobre relações abusivas, como a gente pode identificar o que está rolando com a gente, como a gente pode sair desse tipo de relação, e entender que as coisas não são tão simples quanto a gente gostaria. E se você também quer ter o amor cada vez mais em pauta e poder mergulhar nas reflexões sobre relacionamento, sobre amor e entender como ter amores mais possíveis e saudáveis, se inscreve aqui no canal, ativa as notificações, porque 3 vezes por semana eu tô aqui para a gente se soltar de antigos padrões, de medos e construir os nossos amores possíveis. Para quem não assistiu, Made é a história de uma jovem mulher, mãe, a Alex, tem uma filhinha pequena, e que ela está batalhando para refazer a vida, para sair de um relacionamento abusivo. Ela é uma mulher que não tem estrutura nenhuma financeira, familiar, e isso dificulta muito a saída dela dessa relação. Maid, em inglês, é empregada e ela vai procurar um emprego numa agência de diaristas e a gente acompanha a história dessa mulher tentando se reconstruir e todos os desafios reais, emocionais, sistêmicos que ela enfrenta, e acho que muitas de nós também vivemos e começamos a precisar prestar atenção. Então eu trouxe aqui 13 pontos para a gente pensar junto sobre as relações abusivas e o que aparece na série que a gente pode pensar sobre as nossas relações. O primeiro ponto deles é que abuso não é apenas violência física. Então a série já começa com a Alex saindo de casa de madrugada, porque o Sean, que é o marido dela, chegou bêbado, teve um rompante, gritou com ela, humilhou, aí ele pega um copo, taca na parede, o copo se espedaça e ela fica super assustada, você entende que aquele rompante de raiva não foi a primeira vez, e ela vai buscar uma assistente social, e a mulher pergunta se teve agressão, e ela fala que não, porque na cabeça dela, ele não bateu nela, e ela fala isso para a assistente social, não, ele não me bateu. E é muito importante a gente lembrar que agressão não é só agressão física, e que muitas vezes as relações abusivas e as relações agressivas, elas não começam por agressões físicas, elas começam por agressões psicológicas, por agressões emocionais. Então, em geral, se a pessoa te humilha, se ela é muito irônica e te coloca para baixo o tempo inteiro, te menosprezando, se é uma pessoa que te chantageia, que sempre ameaça de ir embora, que ameaça você de contar alguma coisa, se ela te xinga, tudo isso é abuso e tem que ser relatado. Você tem que pedir ajuda, você tem que reconhecer que essa pessoa sim está te fazendo mal e sim está abusando de você, ainda que ela não tenha levantado a mão para você. E eu entendo, e isso fica muito claro na série, né, que essas agressões psicológicas, a gente tem muito medo de falar sobre elas, né, porque primeiro, muitas mulheres aprendem assim, não, mas é assim, esse homem teve um dia difícil, é o jeito dele. A gente está tão imbricada naquela relação que você cria desculpas para essa falta de respeito e você não lê isso como agressão. Além disso, dá muito medo de você falar para alguém, essa pessoa me agrediu, e a pessoa vai falar, tá bom, você tem provas? Porque quando é uma agressão física, você normalmente tem uma marca. Quando é uma agressão verbal, se ninguém presenciou, vão duvidar de você. E acontece isso na série. Quando ela realmente entende que as agressões dele são agressões e vai pedir ajuda, as pessoas falam, se você não tiver alguém que tenha visto e que possa depor por você, é a sua palavra contra dele. E essa mulher se sente completamente desamparada. Então, se você perceber que você tem alguma amiga, algum amigo, que o parceiro está tratando essa pessoa, levantando a voz, não importa se está bêbado, se teve um dia difícil no trabalho, se você percebe que essa pessoa está humilhando ela, está colocando ela para baixo, está sendo agressiva, oferece ajuda, oferece suporte, e se isso acontece com você, peça ajuda para quem está perto. E por que é tão difícil a gente entender, né? Para ela é tão difícil verbalizar que ele é um agressor, porque eu acho que quando a gente ama, assumir que o outro é agressor é muito difícil. E a série mostra, nesses primeiros episódios, uma série de flashbacks
onde ela relembra momentos lindos deles. Então, onde eles tinham carinho, sintonia, amor. E aí, não só falar para assistente social é difícil, falar para uma amiga é difícil, entender para você é difícil, porque essa palavra, né, quando você fala, cara, a pessoa é uma agressora, é pesado, porque ela tá te agredindo e você não quer invalidar tudo aquilo. Parece que você entender que essa pessoa tá sendo um agressor com você é desconstruir todo o seu ideal de felicidade, toda a projeção que você tinha, tudo que vocês viveram e tudo que poderia ter sido. Mas a gente precisa entender que, apesar de todos esses momentos bons, se ela tá fazendo mal pra gente agora, isso tem que parar. E aí vem para o terceiro ponto, que acho que o que dá um nó na cabeça dela e de muitas de nós é que o momento onde tudo se perdeu nem sempre é claro, e nunca é, né? E ela também se questiona na série, muitas vezes, né? Ela fala assim, a minha vida era tão boa, estava tudo tão certo, estava tudo ótimo, e de repente virou esse caos. E acho que todas as mulheres e pessoas que já passaram por relações abusivas ficam também nesse looping de culpa e de se sentir perdida e desempoderada e angustiada, que é entender, cara, onde foi que tudo isso desandou e como é que eu não percebi, né? E é importante a gente lembrar que os abusos, eles vão num crescente sutil, e a gente vai se desempoderando, a gente vai ficando mais dependente do outro, a gente vai ficando mais inseguro. Ele nunca é de uma forma linear, porque a gente vai falar isso no próximo ponto, o abuso sempre vem intercalado por momentos de carinho, então não tem esse grande ponto de virada, não se culpa por você não ter visto onde tudo virou, né, porque eu acho que esse pensamento, ele é muito perverso e a culpa paralisa a gente que já está fragilizada, se sente ainda menor, ainda mais frágil, e se responsabiliza por algo que não é nosso. Então, ao invés de pensar onde foi que tudo se perdeu, é pensar, agora que eu percebi que isso está acontecendo, vou tentar me organizar, eu vou fazer todos os movimentos que eu posso para sair dessa relação agora e para pedir ajuda. E aí vem o quarto ponto, que é o porquê que é difícil entender isso, onde tudo se perdeu, porque o agressor, ele também pode ser amoroso e solícito, e isso vai deixar a gente confuso. Então, toda relação de abuso, o abusador, ele nunca é violento o tempo inteiro. As relações abusivas e as relações tóxicas, elas são pautadas por essas oscilações. A pessoa, ela vai ser agressiva com você e depois ela vai ser excessivamente romântica. Ela vai te pedir desculpas, ela vai falar que bebeu demais e nunca mais vai fazer isso, que ela teve um dia horroroso no trabalho, ela vai te fazer um jantar lindo, ela vai falar que a história de vocês é mais especial do que tudo. E aí a gente que está envolvido, que ama aquela pessoa, vai dar mais uma chance, vai achar que foi só um dia ruim, que é o jeito da pessoa, que a gente pode juntos reconstruir. E isso é muito perigoso, porque as agressões vão voltar. E outra coisa que dá um nó e que acontece na série é, por exemplo, na série, o Sean, que é esse ex-marido, reaparece para ajudar a Alex numa situação super delicada da mãe dela. Ele descobre que a mãe não está pagando a hipoteca da casa, que a casa vai ser leiloada, e se coloca lá para ajudar a Alex, vai atrás do namorado da mãe, que está roubando a mãe. Quer dizer, ela está num mega furdunço da vida pessoal dela, e ele vai lá e fala, cara, eu tô aqui para você. E isso, você pensa, nossa, tá vendo? Então esse cara não é tão ruim assim, porque ele tá me ajudando num pepino que nem é dele, de uma coisa que ele nem deveria mais se meter, mas sim, ele é ruim. O fato dele te ajudar, dele perceber que a sua mãe tá com problema, dele estar disponível para você nos seus momentos fracos, não invalida o fato dessa pessoa tá te colocando para baixo, tá te agredindo, tá sendo violenta. E muitas vezes, inclusive, ela se coloca para te ajudar nos momentos que você tá frágil, exatamente para te tornar mais dependente dela. Então, nesses momentos de fragilidade dessas histórias pessoais ou do trabalho, a gente tem que ter coragem para pedir ajuda para outros pontos de apoio e não para essa pessoa. Um outro ponto que deixa a gente enrolada nos abusadores são as chantagens emocionais. Isso é uma arma muito, muito perigosa e que a gente tem que prestar atenção e que também opera nessa chave da culpa. Então, no caso da série, o Sean, que é o ex-marido dela, é alcoólatra. E aí ele começa a colocar para ela que ele só tá sóbrio por causa da família, que ele tá parando de beber,
para eles voltarem a morar juntos, que isso não vai mais acontecer, que ele voltou a beber, a hora que ele volta a beber, porque você saiu de casa e se separou e para mim tá difícil. Quer dizer, ele coloca ela como responsável pela reabilitação dele. E essa mulher que ama ele começa a se sentir duplamente culpada por estar, teoricamente, desmantelando uma família, porque ele joga isso na cara dela, você vai me tirar a minha filha de mim, e por estar fazendo esse homem voltar a se afundar na bebida. E aí a gente tem que lembrar sempre que essa responsabilidade não é nossa. E acho que a gente, como mulher, foi educada para achar que sim, a gente vai salvar esse homem, que é nossa responsabilidade colocar o cara para cima, que a gente tem que estar lá apoiando. E a gente não tem. Ele tem que parar de beber porque ele quer. Essa pessoa tem que parar de ser agressiva com você porque ela tem que fazer isso. Jogar a responsabilidade para a gente é, mais uma vez, deixar a gente presa numa relação onde essa pessoa não vai mudar. Se a gente vai sempre estar lá para salvar esse homem, quem vai salvar a gente? O sexto ponto, isso eu repeti até outro dia para uma aluna da Confraria do Amor, que é minha comunidade fechada. Inclusive, se vocês quiserem participar, tem o link aqui, eu vou deixar o link aqui, porque eu acho que a Confraria do Amor é uma grande rede de apoio, é que sair de um relacionamento abusivo não é rápido, não é fácil, e você não tem que se culpar por você ter dado mais uma chance. Então, na série, a Alex vai para um abrigo de mulheres que sofrem abuso e violência, e a assistente social que gerencia esse abrigo fala para ela que, em geral, demora 7 vezes para as mulheres efetivamente conseguirem sair da relação. Então, que as mulheres que vão para esse abrigo, elas vão e voltam 7 vezes. Elas vão, pedem ajuda, querem sair daquela relação, de repente elas voltam para aqueles maridos ou para aqueles namorados para dar mais uma chance, passa um tempo, elas voltam para o abrigo, e isso acontece, em média, 7 vezes. É importante a gente ouvir isso para a gente não se culpar por ter dado mais uma chance. Essa aluna minha estava super destruída emocionalmente porque ela tinha dado mais uma chance para uma relação abusiva, e na própria série, a Alex, quando se dá conta de que ela deu mais uma chance para esse marido e que ela está mais afundada do que nunca, ela começa a bater a cabeça na parede e falar: você foi burra, burra, burra. Não façam isso. Se acolham. Não é fácil, não vai ser de um dia para o outro. Tudo bem se você deu mais uma chance. Que bom que você percebeu agora e você não vai dar a próxima. Mas se culpar só vai deixar a gente mais desempoderado e mais sozinho, porque o que acontece é que, se você está nessa chave da culpa e da vergonha, muito provavelmente você não vai pedir ajuda para pessoas que já viram que essa relação era abusiva, porque você vai estar com vergonha. E aí você vai se isolar cada vez mais. E quanto mais isolada você tiver, menos capaz você vai ser de sair desse nó. E esse nó, gente, muitas vezes é muito maior do que a sua relação com o seu namorado ou com o seu marido. O abuso e a violência muitas vezes são sistêmicos. Na série, além dessa relação abusiva que ela tem com o Sean, que é o marido, ela tem uma relação abusiva com a mãe, que é uma mulher bipolar, e você vê que a mãe teve uma relação abusiva com o pai, que foi violento, que foi agressivo, e ela está repetindo um ciclo de violência que aconteceu na família dela. E aí, mais uma vez, esse personagem da assistente social coloca isso para ela, que a maior parte das mulheres reproduz um ciclo de abuso que é sistêmico. Então, essa mulher, a Alex, cresceu vendo o amor assim, né? Quando ela se coloca numa dinâmica onde o marido grita, ele bebe, ele fala que vai mudar e depois ele é agressivo de novo. Esse é um reflexo da família que ela viveu. E é muito importante a gente pensar como foram essas referências de família que a gente teve, né? Ela precisa viver ali um momento de estresse para lembrar que ela se escondia quando criança dentro do armário para não ver os pais brigando. Muitas vezes a gente guarda isso dentro da gente e a gente precisa voltar a entrar em contato com essa nossa criança ferida, entender quais foram essas referências de amor que muitas vezes foram abusivos, foram violentos, para quebrar esse ciclo, entender que a gente pode ter outras relações amorosas que não passem pela dor, pela ameaça, pela violência. Indo para o próximo ponto, a união pela dor é uma chantagem muito perigosa, porque assim como a Alex tem esse abuso sistêmico na família, o Sean, que é o marido, também tem.
Então a mãe dele é alcoólatra, o pai saiu de casa, e aí ele vira cumplicinador dela. Ele fala para ela em uma das cenas: eu te entendo, a gente passou pelas mesmas coisas. E acho que quando a gente passou por coisas muito difíceis na vida e tem vergonha de coisas que aconteceram na nossa casa, na nossa família, você encontrar alguém que teve uma jornada similar te aproxima e você não tem vergonha de compartilhar isso com ela. Só que esse cara usa isso para manipular ela, para falar, vamos aqui nós dois juntos, ser cúmplices na dor, e na verdade ele está criando mais um capítulo de mais uma história de dor igual a das gerações anteriores. Então, mais uma vez, a gente não pode ter vergonha de contar o que de ruim aconteceu nas nossas famílias, no nosso passado, não pode ter vergonha de pedir ajuda, porque vai ter muita gente disposta a ajudar. E o que eu vejo que acontece com ela, e acontece com muitas mulheres, que a gente se ocupa tanto cuidando, que a gente não consegue cuidar da gente, né? Então, tem a famosa frase, quem cuida de quem cuida. Eu percebo na Alex uma relação de codependência. E essa personagem da assistente social cutuca ela, uma vez, porque ela tá lá tentando cuidar desse ex-marido alcoólatra em recuperação, cuidar dessa mãe, que é completamente emocionalmente abalada, cuidar da filha, e uma hora a assistente social fala, o que aconteceria se você não cuidasse dessa sua mãe? Meio querendo dizer, a hora que você não estiver lá para segurar as pontas dela, ela vai se virar sozinha. A hora que você for embora, esse marido não vai beber até se matar, como ele fica te chantageando. E a gente tem muito medo de fazer esse movimento, e essa assistente social empurra ela para isso. E fala, sai desse lugar, porque enquanto você estiver cuidando dessas pessoas, elas nunca vão melhorar, porque elas vão se apoiar em você, e você vai estar sempre abandonada e cada vez mais sobrecarregada. E acho que o perigoso é que quando você entra nessa dinâmica, a gente começa a estar tão acostumada com esses amores que doem, com relações codependentes, que a gente não consegue se abrir para amores saudáveis. Então, na série, a Alex reencontra um colega de trabalho que você percebe que já era apaixonado por ela desde 1900 e bolinha, e o cara tá lá, solícito, empresta um carro para ela, acha uma escola legal para a filha dela, recebe ela em casa para morar lá quando ela não tem onde morar, e ele tá afim dela. E ela não consegue se abrir porque, de uma certa forma, ela fala, não, ele tá aqui me acolhendo e eu sou uma coitada. Ela nem se vê como uma mulher que ele pode estar se interessando. Quer dizer, a gente fica com autoestima e autoconfiança tão abaladas que você nem consegue reconhecer que você é digna do amor de uma pessoa que é legal, que quer te colocar para cima, que é um amor que pode ser saudável e que pode ser construído. E ela mina essa relação e boicota essa relação. Então, como é importante a gente poder também se permitir ser amada por outros amores e outras histórias. E a série, como eu falei no começo, né, ela chama Maid e ela vai atrás desse trabalho dessa agência de faxineiras para conseguir o dinheiro, para conseguir refazer a vida. E é muito importante a gente lembrar sempre que a dependência financeira deixa a gente presa em relacionamentos abusivos, né? Que controle financeiro também é controle psicológico. E aqui no meio a gente está falando de uma série que se passa nos Estados Unidos, a Alex é branca. Imagina aqui no Brasil, onde a gente tem um sistema de assistência social ainda mais desestruturado, onde a gente tem muitas mulheres pretas que sofrem abuso e que são completamente desassistidas. E é muito importante a gente entender isso, que não é só, o seu marido é violento com você, sai de casa, pronto. A gente vê isso na série. Você só vai conseguir sair de casa se você tiver apoio, se você tiver dinheiro para pagar a comida da sua filha, se você puder minimamente se sustentar. E você vê que quando ela volta para a relação dela com o ex-marido para dar uma chance, ele vai aniquilando toda a independência financeira dela. Então ele fala, fica aqui em casa, cuidando da criança, que eu vou trabalhar. E aí ela perde o dinheiro dela, aí ela perde o celular dela, porque ele fala, vamos economizar, a gente usa um telefone só. Ele começa a afastar ela de todos os relacionamentos, de todo o convívio social, e aí ela fica cada vez mais dependente, deprimida e sem saída. Então é muito, muito importante a gente sempre pensar em como fomentar apoio e incentivo ao trabalho, para que essas mulheres possam sim ter condições
de sair desse tipo de relação, porque é impossível sair desse lugar sozinha. Então, além da questão financeira, é impossível sair sem estrutura emocional. Encontrar pontos de apoio é essencial. E como eu falei no ponto anterior, em geral, o abusador, ele vai aniquilar todos os seus elos de relação. E muitas vezes você vai se afastar também. Na série, eles mostram a Alex tinha uma amiga desse centro que elas ficavam, das mulheres abusadas, e essa amiga, ela vai embora de lá para dar mais uma chance para o ex-marido. E elas se cruzam na rua e a amiga finge que não conhece ela, porque ela tá com o cara. Quer dizer, essa amiga tá com tanta vergonha de ter voltado para aquela relação que as pessoas sabem, né, que a Alex sabe que era abusiva, que ela se afasta das amigas. Então, muitas vezes, acontece esse movimento das mulheres que estão sendo abusadas se afastarem porque têm vergonha e dos parceiros que são os abusadores irem te afastando dessas pessoas. E pensando que você pode ter famílias desestruturadas como a da Alex, você cada vez mais sozinha, sem uma independência financeira e sem estrutura emocional, fica difícil sair. É por isso que ter redes de apoio é essencial para esse processo de saída e de mudança. Esse centro de apoio na série é uma chave de mudança para ela. A Alex tem uma relação com uma das mulheres que contrata ela, que também é uma relação transformadora. Então, a gente poder pedir ajuda para outras mulheres, se ouvir, se acolher, é muito transformador. Se você está vendo alguma amiga em situação de risco, se coloca à disposição para ouvir, para levar ela em grupos de apoio, para ouvir palestras sobre o tema, para ser assistida, porque a gente precisa desse amparo. E nesse grupo, a Alex faz um trabalho muito bonito e que eu acho que vale a gente se convidar para todas as nossas relações, que é o trabalho da escrita. Porque ela fala que a escrita cura. E eu defendo aqui cada vez mais na Confraria do Amor, que é a nossa comunidade fechada, eu proponho muitos exercícios de escrita sobre as nossas emoções, para a gente refletir sobre as relações. E na série, ela larga a faculdade, ela queria ser escritora, e ela larga a faculdade, e aí ela retoma esse sonho. E ela fala que voltar a escrever o diário foi a forma como ela se resgatou. E nesse grupo de mulheres, ela começa a moderar essas rodas de apoio, incentivando a escrita dessas mulheres. E ela fala que ninguém pode tirar o que você escreve de você. E que às vezes é mais fácil a gente falar a verdade escrevendo do que falando. Então, muitas vezes dá vergonha de assumir, de falar em voz alta, de pedir uma ajuda, porque aconteceu uma situação de abuso em casa. Comece escrevendo, desabafando no papel. Isso é uma forma de você registrar, de você entender que você não tá louca, porque amanhã esse cara vai chegar com flores, vai falar que foi só um dia ruim, de você se lembrar, tá lá tudo anotado, de você poder usar isso como força para você pedir ajuda depois, para você elaborar, para você entender que existem outros caminhos. Eu acho que séries como essa são muito importantes para a gente não só se sentir identificada, como entender que sim, existem saídas, e que conversar sobre isso é o primeiro passo para a gente poder transformar e se colocar como apoio. Então, que a gente possa estar aqui umas pelas outras, identificar essas dinâmicas abusivas e ter recursos, coragem de pedir ajuda e de sair desse lugar. É isso. Se vocês tiverem sugestões de outras séries, filmes, livros sobre relacionamentos e sobre amores que vocês querem que eu analise, coloca nos comentários. Eu acho que é muito, muito importante a gente poder conversar junto sobre isso.